De volta com o CJC Mais para todo o Brasil. Carla Ribeiro, estamos ao vivo aqui para todo o estado. Coisa boa! Não, essa é da rádio, essa é da Voz do Brasil. É melhor deixar isso pra lá, né? Brother Joe, e neste bloco teremos ele, né? Ele. Que é o nosso professor aqui também, porque a gente aprende juntamente com vocês verdade. de casa e com ele, verdade. logicamente. Até agora e ele eu não sei explica onde de uma fica o maneira... meridiano do Google. Ai, não vem falar de novo Agora. disso não, pelo amor de Deus, que eu não aguento Tá bom, mais. vou procurar no Google. Não, hein? E sempre ele traz aqui questões bacanas pra Verdade. gente, pro Enem e tal. E hoje ele vai falar de um assunto muito interessante que eu tenho certeza que você aí de casa, se ainda não estudou, irá estudar ou você já ouviu falar também, não é, verdade, Brother Joe? isso aí. Sobre a globalização. Então, melhor do que Todo eu você que e está no Globo, Joelson você é globalizado. falarmos, vamos Entendeu? chamar o nosso querido professor. Chama ele aí, Chega Brother pra Joe. cá, professor Rodrigo Rodrigues, diretamente aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo, professor, sempre elegante. Eu que dei umas dicas pra ele. Seja bem-vindo. Tudo bom, professor? Obrigado pelas dicas aí no canal seu Aqui. amarelinho. É, Dá pra ver? Cara, aqui mostarda e ketchup. Iguaizinhos. Que isso aí, ó. E aí? Ficou bom? Idênticos. Isso aqui, né? Tô pegando, Moda né? pura. A Faltou gente uma poderia blusa- fazer uma bico blusão não vermelha. só de professor e apresentador, mas também de modelo por aí. Né? Com certeza, Vamos Brother dar- Joe. Contatos na tela. Daqui a pouquinho vamos dar, tá? Contatos na tela. Seja bem-vindo, Passando professor. aqui embaixo. Muito obrigado, gente. Professor, e hoje... Boa tarde. E hoje a gente vai falar de um assunto que, com certeza, todo mundo já ouviu falar, sobre a globalização, não é? Maravilha. E aproveitar também para dar um destaque, né, para os Estados Unidos. Então, além de falar desse processo de globalização, é interessante também falar com o país que vai levantar essa bandeira de um mundo globalizado. E é interessante a gente começar a analisar como o presidente Donald Trump vem se comportando frente ao processo global, né? A globalização, né, tem duas formas de a gente começar a analisar e pontuar. Tem uma que é muito antiga, é uma linha de raciocínio bem antiga, que é a globalização do século XVI, do século XV, da época das grandes navegações. E tem a globalização, para você que está ligado no vestibular, a globalização da década de 90, que já é esse processo recente, fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se consolidando como uma potência mundial e tornando o mundo cada vez mais conectado. E a gente tem que pensar que nós estamos conectados de maneira cultural, social, econômica, política, industrial, dos modelos produtivos. E a década de 90, né, tem um marco muito importante e fundamental, que é a internet, né? Hoje a gente já desfruta Nosso da internet boom. móvel. Então a ideia de que o mundo está cada vez menor, o mundo hoje, com licença, ele cabe na palma da sua mão. Então, essa seria uma ideia básica aí do processo de globalização. Para você que vai fazer o vestibular, você que está antenado nisso, em temas que envolvem a atualidade, fica antenado, que a globalização para o seu vestibular, ela tem um contexto da década de 90 até o presente momento, 2017. E dizem que a gente tem que estar ligado, quando se fala em grande potência, a gente tem que olhar mesmo para os Estados Unidos, né? Tanto para a história deles, para tudo que está acontecendo atualmente também, para poder saber como isso vai refletir de alguma forma nos outros países também, né? A gente tem que estar com os nossos olhos voltados para lá também, né? Sim. Os Estados Unidos, a partir da década de 90, ele propõe uma integração cada vez maior entre os países. Então a gente começa a ver, a partir da década de 90, por exemplo, algumas indústrias, principalmente americanas, começam a se deslocar do espaço. Tá? Hoje em dia você tem a fábrica da Nike, não mais presente a estrutura, a indústria da Nike nos Estados Unidos. Elas se deslocaram para onde é mais barato produzir. Isso a gente observa a partir dos anos 90, porque já não tem aquela ideia de bipolarização, né? Socialista ou capitalista. Não, o mundo ficou imperativo no âmbito do capitalismo. Então você percebe hoje um produto da Nike, que é um exemplo muito interessante, é made in China, né? Made in Vietnã, tem made in Brasil. Ela fala, poxa, a sua blusa é falsa, caraca, essa daí foi produzida. Fala, não, a questão não é que ela é falsa, a questão é que houve um deslocamento industrial, as indústrias se instalam onde é mais barato produzir. E na China é muito barato produzir. Então você vai encontrar produtos de marca de origem americana sendo produzido e fabricado no próprio país, na China. Um outro exemplo interessante é a marca Apple. Os celulares hoje, o iPhone,
Algumas peças saem de alguns países, sai vai ser o montado. design, o software sai dos Estados Unidos, né? Alguns matérias básicas, matéria-prima, são extraídas de alguns países africanos, outros softwares, outros compartimentos saem da Europa e tudo é montado na China. A mão de obra chinesa é aquela que vai montar o iPhone e aí sim vai espalhar essa venda pelo mundo. Show de bola. Olha, por isso que realmente a gente encontra nos sites, né? Esses sites da China, um preço mais em conta, o pessoal fala, meu Deus, mas esse produto será que é falsificado? Será que não é? Tal. Aí você tem que analisar lá também, não é? Agora, voltando aqui um pouquinho pro nosso foco sobre a globalização também, professor, eu sei que não tem como a gente saber quais tipos de perguntas a gente pode encontrar no vestibular. Mas Que mais é um ou globo. menos, o que é o globo? O que é a globalização? Isso nunca vai cair Isso não vai no vestibular, gente. A Tire pessoa isso tá da sua estudando cabeça. assim, né? Já foi lá, É. já viu o que é globalização. O que Assim, mais não, ou menos, qual tipo de questão eu posso encontrar no vestibular sobre a globalização? Uma aposta para esse ano, que eu venho conversando também em sala de aula, que eu venho conversando também nas minhas próprias redes sociais, que eu trabalho essa questão, é no âmbito ambiental. Então, tem algumas turmas que eu trabalho atualidades. Então, na atualidade hoje, nós temos que olhar novamente para os Estados Unidos e olhar para o tocante da questão ambiental. Visto que recentemente o presidente Donald Trump, ele faz a retirada, ele anuncia a retirada dos Estados Unidos do Tratado de Paris. O Tratado de Paris é um marco da história recente que envolve as questões ambientais. Ele foi assinado basicamente por 195 países, onde os países se comprometem a reduzir os gases que conseguem acentuar o efeito estufa. Então, o mundo segue para uma lógica onde nós temos que nos tornar sustentáveis, onde nós temos que caminhar para fontes de energias alternativas, energias limpas e renováveis, diminuir o ritmo de poluição. Só que os Estados Unidos e o Trump, ele fala, olha, se eu for diminuir meu ritmo de produção industrial, eu vou ter que diminuir também meu ritmo de crescimento econômico. Logo, não é viável. Então, eu vou me retirar, ele coloca, porque eu não represento os cidadãos de Paris, eu represento os interesses norte-americanos. E eu, se começar a reduzir, por exemplo, a emissão de CO2, eu com certeza vou reduzir minha produção industrial. Ele fala que vai gerar desemprego e vai prejudicar a economia. Então, com essa defesa de argumento, ele se coloca fora do tratado, Em 2020, realmente vai ser consolidado a tirada dos Estados Unidos, mas ele já se posiciona contrário a isso. E isso é um marco interessante, o Brasil faz parte disso, o Brasil assinou. A China, que é o maior poluidor do mundo, seguido depois dos Estados Unidos, se comprometeu em reduzir em 40% até 2020 a redução de gases poluentes, e os Estados Unidos, no movimento contrário, ele se retira. Hoje, só os Estados Unidos, a Noruega e a Síria não fazem parte do Acordo de Paris ou Tratado de Paris. Isso seria uma aposta no âmbito da globalização, você pensar em meio ambiente, pensar em Tratado de Paris e na política externa de Donald Trump. Isso que a questão do meio ambiente está ligada diretamente com a economia do país, Está tudo interligado e tanto a pessoa que está se preparando para fazer o vestibular, a prova, eles têm que prestar atenção na questão dos anos 90 para cá, Perfeito. Porque senão também ela vai juntar muita... Muita informação. A própria questão ambiental, ela começa a ganhar uma visibilidade maior a partir dos anos 90. Vale lembrar que uma das primeiras conferências organizadas pela ONU foi em 92, a Rio 92. Foi aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Então, a partir dali, começamos a organizar como iremos nos relacionar com a questão de desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, a partir dos anos 90, o termo sustentabilidade, sustentável, desenvolver sustentavelmente, ele começa a ficar mais forte. E já nesse século XXI, as reuniões, os acordos, o empenho dos governantes vem sendo maior. E os Estados Unidos, mais uma vez, coloca-se como um grande retrocesso. Aliás, Donald Trump ele já assume o governo com algumas questões bem polêmicas. Ele é polêmico. Ele é muito polêmico. Ele já se colocou a favor de resolver alguns conflitos através de guerra, de conflito armado, conflito bélico. Ele quer rever as relações dos Estados Unidos com algumas economias, porque ele fala que muitos países estão tirando vantagens do Brasil.
Ele fala que o aquecimento global é uma história que foi criada pelos países, principalmente pela China, para ganhar dinheiro. Tá? Ele é um crítico da OTAN. Ele fala que a ONU não serve de nada. Eita, então tá ele chega para causar polêmica. E no movimento contrário aos Estados Unidos, você vê a China investindo em energia limpa. Né? A China fala, não, o caminho é energia limpa. Então eu, China, vou investir em energia limpa. E, obviamente, se continuar nesse ritmo de crescimento, a China, no meio aí dos anos 2020, 2025, pode sim ultrapassar os Estados Unidos e ser o maior PIB do mundo. Rapaz, como é que ele está tendo esses pensamentos, levando em consideração que os nossos muitos recursos são esgotáveis, meu filho? Ô, Trump! Poxa, Trump! Pelo amor de Deus, né? Caraca! Não, e é bom também estar falando isso, porque tem gente que fala assim, ai, eu não suporto política, não gosto de falar sobre isso, gente, mas né, tem horas que não dá, você tem que sim estudar sobre política também, porque a gente convive com isso no nosso dia a dia. Então a gente não está aqui criticando, falando mal ou a favor dele, a gente está falando de coisas que vão ser favoráveis lá na sua prova, na hora do seu vestibular e que vai servir para a sua vida também, entendeu? E a própria questão, quando a gente fala assim, eu não gosto de política, eu prefiro não falar de política, eu não quero participar de política. Já é uma decisão política sua se posicionar contrário a isso. Então toda a relação interpessoal e dentro de um movimento entre sociedade é uma relação política. Tá? Dificilmente você vai falar, eu não gosto de política, eu prefiro não falar de política, você já está se posicionando politicamente. Né? E não tem como hoje não se envolver politicamente. Eu não digo com questão partidária, mas não tem como hoje a gente ficar isolado. A própria internet traz isso pra gente, querendo ou não, mas eu só uso a rede social para me divertir. Em algum momento vai aparecer alguma notícia, em algum momento alguém compartilha alguma coisa. Então você termina sabendo de alguns assuntos, né? Às vezes você nem se aprofunda, mas você sabe pelo menos do que se trata, né? Então muito se falou em junho do Tratado de Paris. Pô, Tratado de Paris, já ouvi falar, mas não sei o que é, já ouvi falar. O Tratado de Paris é exatamente isso, é um acordo onde 195 países assinaram e se comprometeram em reduzir pelo menos até 2 graus o aumento da temperatura da nossa querida Mãe Terra. Ah, e o Trump... o Trump. Trump. E o professor Rodrigo tem trazido aí várias questões para ajudar, né, a galera que está em casa, não só resolver aí as questões para a prova, mas esse assunto é um assunto que interfere muito na nossa vida e a gente precisa estar por dentro, precisa estar inteirado na questão que acontece não só aqui no nosso país, porque tudo que acontece ao nosso redor influencia muito aqui no nosso país e vai acabar influenciando na sua vida também, tanto na questão política, econômica. Eu estava até conversando com a Carla agora há pouco, antes de começar o bloco, que a gente precisa se aprofundar muito na questão histórica do nosso país, para a gente entender um pouco, né, até das questões básicas, né, de quem foram os nossos colonizadores, por que eles não colonizaram, por que fugiram lá para vir para cá de Portugal fugido. Então, a gente precisa entender isso para a gente poder entender o contexto atual. Sim, né? porque a gente fica tão focado em só estudar para a prova e esquece que isso é necessário para nossa vida também, não é? Gente, nem só de rede social você pode viver o tempo inteiro, não. Busque informação o tempo inteiro. Você já que tem ali a internet, procure isso também para se beneficiar. Procure o Geo Brasil lá, que você vai encontrar maneiras legais de aprender a geografia, maneiras legais sobre outros assuntos também que ele fala lá. Não é? A gente está falando aqui sobre globalização, mas essa semana mais ou menos, professor, você vai falar sobre o que lá? Então, hoje, aliás, o próprio assunto, além de globalização, hoje nós iremos falar no canal Geo Brasil especificamente sobre o furacão Trump. Opa! Né? Hoje a aula será sobre a atualidade, então iremos falar, coloquei lá grandão, separei, já coloquei uma mídia para a galera, o furacão Trump. Vamos falar quem é o presidente, né? Ele, para quem não sabe, ele é um empresário. O Simpson já fez, muito bem lembrado. Tenho medo do Simpsons, estou com medo desse desenho. O Trump, ele é um grande empresário. Aqui nós tivemos o Aprendiz, né, que foi apresentado aqui, um programa de um empresário. Sim. Colocar, falar com os estagiários. Ele fez o Aprendiz lá nos Estados Unidos. Então ele é um cara conhecido pela mídia, ele é um multibilionário.
e ele é do Partido Republicano, ele é um conservador, e ele foi eleito, né? E eu converso também um pouquinho sobre quem elegeu o Trump, tá? É uma galera que realmente sofreu muito com a crise de 2008, que é a crise imobiliária, né? O boom imobiliário dos Estados Unidos, hoje a gente ainda sente essa crise. Então a galera majoritariamente mais velha, na casa dos 50, 60 anos, é uma galera que não tem um nível superior completo, a maioria são brancos, tá? Então esse foi o público que conseguiu eleger Donald Trump, um público conservador, um público que está sofrendo com a crise, um público que está desempregado e um público que também termina levantando a questão do movimento anti-globalização. Então foi essa galera que elegeu o Trump, ele se coloca a favor desse movimento anti-global. E por aí vai. Não continua não, porque senão o pessoal vai ter notícias aí, vai poder assistir, né? Professor, te agradecer muito o senhor mais uma vez aqui por nos ajudar nesse assunto. Sim. E pedir para você deixar aí seus contatos aí, como é que o pessoal faz para encontrar as suas aulas lá no Geo Brasil. Tá fácil me achar, tá fácil? Tá fácil me achar. Pessoal, olha só, hoje às 19 horas, no Geo Brasil, teremos um aulão sobre o furacão Trump. Quem é esse camarada nosso aqui, o Trump, né? O Trump, quem é o Trump? Tá? O que ele fez com o mundo? O que ele está fazendo? Ele assumiu em janeiro, estamos o quê? Em julho, só se fala nesse camarada. Então você vai me encontrar hoje a partir das 19 horas no Instagram, @geo.brasil, no Facebook Geo Brasil e no YouTube Geo Brasil, tá? Professor Rodrigo Rodrigues, aquele projeto Geo Brasil que você já conhece, tá? Vem comigo que falta pouco para o Enem, falta pouco para a sua vitória. De bola! Aí, ó, galera, vamos se mexer, vamos sair da rede social e vamos entrar no que presta, pelo amor de Deus, tá bom? Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Semana que vem vamos ter aí novos assuntos, novas Obrigada, maravilha, sensacional. Vou te mandar uma foto do meu look antes de vir na próxima. E aí, beleza. Tá legal, professor? O que você acha aí? Como é que tá? Vou dar umas dicas pra você, pode deixar. Gente, agora vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Sai daí não.